Oi, tudo bem? Nessa tarde eu queria falar com vocês sobre um entendimento que o Senhor me deu. Um entendimento que eu acredito que vai servir para a edificação de muitos. Eu escrevi e vou fazer esse vídeo lendo o que está escrito aqui, porque é muita coisa. E assim que surgir alguma coisa a falar fora do que está escrito, eu vou dar sequência, tá bom? Vamos lá. Portas de entrada para a alimentação do Espírito. Esse é o título. O Senhor me ensinou duas coisas. Primeiro, fomos criados para servir e que viver é um ato de serviço. Mas a quem servimos enquanto vivemos? Tudo que sai do serviço humano alimenta alguém. O que sai de mim, de bom ou de mal, acabará alimentando alguém ao meu redor. Os filhos de Deus já nascem prontos para servir. Servir a Deus não se limita a ir à igreja ou exercer funções. Servir a Cristo é ser mesa, bandeja, vaso, por onde outros comem e bebem de Cristo através de mim e de você. Vamos para a segunda página. Então, lá em Salmos 34:8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Provar de Deus é comer pelo Espírito, e o espiritual se alimentando principalmente pelos olhos e ouvidos, e consumidos pelas mesmas entradas. Os olhos são a lâmpada do corpo, diz em Mateus 6:22. E em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Em Lucas 8:18 diz: Vede, pois, vede como ouvis, ou como ouves. Os olhos e ouvidos são entradas do espírito, mas a boca é a bandeja que serve o alimento. Aquilo que você ouve e vê vai para o coração e enche. E então a boca derrama do que o coração está cheio. E isso sai pela boca. E esse alimento que sai, ele precisa vir da fonte certa. Porque se o que você viu e ouviu e encheu o seu coração é bom, aquilo que vai sair pela sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, diz em Provérbios, aquilo que vai sair da sua boca vai ser aquilo que o seu coração está cheio. Se o que o seu coração está cheio é cheio das coisas de Deus, da palavra, cheio de Cristo, quando você abrir a boca, é Cristo que vai sair. E as pessoas, pelo ouvido e pelos olhos, vão se alimentar de Cristo através de você. Tá entendendo? Dá para entender o que eu tô querendo dizer até agora? Eu espero que sim, porque isso foi chocante para mim. Agora vamos lá. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Está escrito em Mateus 15:11. O que sai da boca entra pelos nossos ouvidos e, pior, entra primeiro no ouvido de quem fala. Por exemplo, agora eu estou falando para vocês e eu sou a primeira pessoa a ouvir o que eu estou falando. Então, se o que eu estou falando é bom, edifica, gera vida, então eu estou sendo abençoada com aquilo que eu falo. Mas se o que eu falo é ruim, é mal, gera morte, traz destruição, então eu estou sendo amaldiçoado, eu estou sendo aprisionado por aquilo que sai da minha boca. Então, seguindo lá. O que sai da boca entra pelos nossos ouvidos e, pior, entra primeiro nos nossos ouvidos, né, no ouvido de quem fala, e depois em quem está ao nosso redor. Então, a próxima pessoa que ouvir o que está saindo da minha boca, ela será ou edificada ou será contaminada por aquilo que eu estou falando. De certa forma,
ou melhor, com toda certeza somos responsáveis por aquilo que falamos, porque aquilo que falamos é alimento e vai alimentar alguém, e primeiro começa em você, porque você é a primeira pessoa a ouvir o que você fala. Então a pergunta é: de que fonte estamos servindo as pessoas ao nosso redor? De que fonte vêm as palavras que estamos lançando nas pessoas ao nosso redor, dentro da nossa casa, para o nosso marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, para os irmãos, para os amigos? De onde é a fonte que estamos arrancando esse tesouro que a boca está pondo para fora? Então vale a pena a gente pensar sobre isso. Então vamos lá. O que consumimos pelos olhos e ouvidos é exatamente o que alimenta os outros. Todos os dias servimos pessoas ao nosso redor. Servimos Cristo ou servimos Satanás. Servimos o reino de Deus, falando do reino de Deus, expressando Cristo através das nossas palavras, ações e atitudes, ou expressamos o reino das trevas, expressamos Satanás pelos nossos comportamentos, palavras e ações. Para servir Cristo, temos que antes ser um só com Ele. Aqui entra a unidade do Espírito, a unidade com o corpo de Cristo como igreja, porque como igreja a gente é todos, né? Somos um só em Cristo. Em Mateus 10, 40 diz: quem recebe vocês, a mim me recebe. Então, quem recebe a mim, recebe Cristo. Por quê? Porque Cristo está dentro de mim, pelo Espírito. Então, se Cristo está dentro de mim, pelo Espírito, e vocês me recebem, o que sair de mim tem que ser Cristo. Então, o ambiente que eu estiver, eu estou servindo Cristo para aquelas pessoas. Porque tudo que sair de mim tem que ter a ver com Cristo, porque Cristo habita em mim. Ele é a fonte. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz em Gálatas 2:20. A partir do nascimento, né, que é o novo nascimento, que é a experiência do batismo, nosso espírito se torna um só com o Senhor. Em 1 Coríntios 6:17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Agora nós vamos servir aquilo que temos. Então, se nós nos tornamos um só espírito com Cristo, e Cristo habita em nós e nós habitamos em Cristo, aquilo que vir de dentro de nós precisa vir da fonte certa. Porque se Cristo habita em nós e nós habitamos nele, aquilo que sai da nossa boca tem que edificar. Aquilo que sai da nossa boca tem que ser Cristo, tem que ser a essência de Cristo manifesta. E aquilo que sai da nossa boca, que é Cristo, ela vai alimentar o espírito de outra pessoa e ela vai ser edificada. Então, não só é alimento, como também é semente, tá bom? Então, vale a pena pensar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Somos mesa que serve Cristo. Comemos e bebemos uns dos outros. Quando como da mesa preparada pelos outros, eu também posso ser mesa preparada para outros. Ou seja, quando eu assisto um vídeo edificante na internet e eu me alimento das palavras que saem da boca daquela pessoa, pelo ouvido, pelos olhos, e automaticamente eu que sou mesa também posso alimentar outras pessoas. Por quê? Porque o alimento me alimentou, mas também é semente, e semente gera fruto, e frutos são obras. Obras minhas? Não, frutos do Espírito, obras de Deus em mim e através de mim. Agora vamos para a próxima parte. Dá para entender, gente? Tá dando para entender o que eu quero dizer, o que eu tô explicando? Tem fundamento? Busca em Deus, busca saber se o que eu tô dizendo é da parte do Espírito, porque eu vou dizer a verdade para vocês. Até hoje, eu tinha um entendimento, sim, das palavras e tal, e da importância delas, mas eu não tinha noção da importância fatal que tem as palavras na nossa vida,
como eu tive o entendimento hoje. Assim, pelo ver e ouvir, somos servidos pelos outros, assim também servimos Cristo para os outros continuamente. Aqui eu coloquei assim, a fonte importa. Por que importa? Porque dependendo da fonte que tiver dentro de nós, dependendo daquilo que o nosso coração tá cheio, a nossa boca vai colocar para fora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração que foi cheio pelos olhos e ouvidos tiver cheio de coisas ruins, cheio de trevas, vamos dizer assim, eu vou acabar pondo para fora coisas ruins e vou passar esse alimento contaminado para outras pessoas. Agora vamos seguir. Até mais para frente tem um versículo que fala sobre isso. Aqui, ó, em Provérbios 13:3 diz: o que guarda a boca preserva a sua alma. Gente, isso é maravilhoso, não é? Ó, e daremos conta das nossas palavras torpes no dia do juízo. Não por falarmos demais, mas porque palavras são alimentos espirituais. É alimento espiritual. Isso está em Mateus 12:36. Não do jeito que eu disse, porque eu disse parafraseando, mas a essência é essa, do versículo que está lá. E depois vocês podem estar buscando e lendo e aprendendo, tá bom? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Tu estás enredado pelas palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Olha como que é sério as palavras. Servir a Cristo é ser o lugar onde Ele é oferecido com responsabilidade, temor e vida junto à fonte, que é Cristo. Então, eu quis gravar esse vídeo porque eu acho que ele fala muito claramente sobre as fontes que saem de dentro de nós. A Bíblia diz que não pode sair duas fontes, né? Ou a fonte é boa ou a fonte é má, mas as duas juntas não saem. Então, que venhamos vigiar para que aquilo que está saindo de nós não venha contaminar outras pessoas, porque lemos aqui que no dia do juízo a gente vai dar conta das nossas palavras, das palavras ociosas, das palavras tolas, das palavras que em vez de edificar, destruíram, das palavras que em vez de construir, derrubou, das palavras que em vez de dar vida, amaldiçoou ou matou. Então, queridos, que possamos andar com responsabilidade, com liberdade em Cristo, mas com responsabilidade, porque as nossas palavras estão dia e noite diante de Deus, porque nascemos para servir e servimos em tudo. Não é só na igreja, servimos aqui dentro de casa, servimos na hora que nós saímos na rua, servimos no nosso próprio serviço. O tempo todo estamos servindo a Cristo e servindo de Cristo. Que esse vídeo sirva de alguma forma para que vocês meditem um pouco mais nas suas palavras, nas suas ações, nos seus comportamentos e se perguntem: eu tô cheio de quê? Do que eu tô enchendo os meus olhos e ouvidos? Do que eu tô enchendo o meu coração? Porque certamente quando eu abrir a boca eu vou falar do que o meu coração estiver cheio. E do que ele está sendo cheio? Que tal pensarmos nisso? É isso, meus queridos. Um abraço. Tchau, tchau.